Eu tenho a satisfação de receber aqui no nosso estúdio a nossa colunista, professora de Direito da UEPB, especialista em Direito do Consumidor, Mariana Tavares. Ela fala sobre um assunto que, infelizmente, é um pesadelo em milhares de paraibanos e brasileiros. Eu estou falando dos problemas que nós, consumidores, podemos ter com o cartão de crédito. E você, como sempre, pode participar dessa conversa fazendo a sua pergunta pelo telefone 3216 5088. Doutora Mariana, seja bem-vinda ao nosso programa. Cartão de crédito, o uso do crédito realmente é um problema, né? Requer muito cuidado. Com certeza absoluta. Então, boa noite a todos. E nós temos esse assunto, né? O cartão de crédito. O cartão de crédito, ele tanto pode ser o seu melhor amigo quanto o seu pior inimigo. Cabe a você saber usar. Infelizmente, a população brasileira, ela não é suprida de educação financeira. E dessa feita, como a maioria dos brasileiros não tem tantas informações a respeito de como gerir o seu capital, o que acontece é o endividamento de pessoas. Veja bem, se você compromete mais de 30% da sua renda em um tipo de conta, em um tipo de compromisso, a sua renda vai faltar para cobrir os outros compromissos. E esse tem sido um problema recorrente no universo dos cartões de crédito. Dona Luciana está fazendo a seguinte pergunta. Ela disse que estava com a dívida com a empresa e aí entrou num acordo. Mesmo fazendo esse acordo, a empresa colocou o nome dela no SPC. Como é que fica essa situação? Não, isso é um absurdo. Então, vamos lá. Se a senhora, Dona Lúcia, fez o acordo, estabeleceu um entendimento com a empresa tem que, evidentemente, tirar o seu nome dessa condição de protesto, dessa condição de negativização. Agora, a questão é a seguinte, um acordo é, evidentemente, um trato, né, que deve servir a ambas as partes. Então, da mesma forma que a empresa não pode mais manter o seu nome em caráter de negativização, evidentemente que a senhora também tem que cumprir a sua parte no acordo. Os juros do cartão de crédito, todo mundo tem medo, são absurdos. O Paulo Oliveira, de Tambaú, quer saber se há um limite para se colocar juros. Infelizmente, Paulo, o limite é bem alto, é um limite que oscila entre 15% a 16%. Então, funciona assim, se por acaso uma pessoa deve R$1.000 no cartão de crédito, ela vai ter o pagamento mínimo, que é só de juros, algo em torno de R$150 a R$160, só de juros, Bruno. Ou seja, é muito alto e isso torna muitas vezes a dívida impagável. Dona Luzia, de Intermares, quer saber se durante o pagamento de um acordo, o saldo do crédito pode ficar bloqueado. Não, na realidade nós temos desde 2017 umas regras assim ligeiramente melhores, né? Mas a melhoria é bem suave para não onerar demais o cidadão. Esse problema do superendividamento é um problema muito recorrente e nunca se viu tanta gente devedora, por várias razões. Então, hoje em dia, o que acontece? Se uma pessoa fez apenas o pagamento mínimo do cartão e está devendo um determinado valor, no mês seguinte essa pessoa não vai poder fazer o pagamento mínimo novamente, vai ter que negociar, mesmo que parceladamente, a dívida. E dessa forma, o cidadão que está devendo, ele vai ser forçado a pagar e a dívida não vai ficar tão avassaladora. Seu Jonas, lá de Mamanguape, que nós agradecemos a participação, ele tem 3 cartões. 2 são da mesma empresa. E aí ele ficou devendo em um, só que o outro também foi bloqueado. Isso pode? Não seria certo, né, assim, pensar que uma coisa dessas é possível, mas infelizmente porque como se trata de uma mesma empresa e são 2 cartões de uma mesma empresa, então pelo fato do seu Jonas ter, entre aspas, figurado como um mau pagador, né, eu acho esse termo um pouco infeliz, porque às vezes as pessoas estão devendo não porque são mal pagadoras, mas porque estão passando por um momento de dificuldade. Acontecem, lógico. Então, diante disso, ninguém pode pré-julgar o consumidor de dizer, não, o consumidor é desonesto. Não é, muitas vezes o consumidor está vivendo um momento de desemprego, de problemas, então isso requer compreensão. Então, no momento em que uma empresa identifica você como um mau pagador, evidentemente que ela vai ter o direito de bloquear o seu crédito até que a situação se resolva. Dona Fátima quer saber sobre as novas regras do crédito rotativo, como é que funciona? Muito bem. Então, a coisa vai funcionar da seguinte maneira. Nós temos a questão dos juros sobre o rotativo, que são juros altos, né, entre 15% a 16%, e essa política varia, assim, de banco para banco, cada banco que coloque, digamos assim, algumas cláusulas leoninas no contrato de adesão e por aí vai. Mas, basicamente, os juros sobre o rotativo é de 15% a 16%. Agora,
Agora, uma vez que você se encontra numa condição de endividamento, então esse valor ele deve ser parcelado no mês seguinte. E aí o parcelamento tem que receber uma incidência de juros diminuída, uma incidência de juros que deve ficar em torno de 7% a 8%. Doutora, muito obrigado pela participação aqui conosco. Até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Amém.